Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, saiba que esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, eu quero falar sobre a salvação somente por graça, por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, todavia a gente já falou agora no vídeo 1, esse aqui é o vídeo 2, sobre a salvação que é por graça. E todavia, agora vamos estar falando sobre como a gente, depois de salvo, devemos andar, e se não andarmos da maneira correta, o qual Deus Pai instituiu para que nós andássemos de antemão antes, porque pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E todavia ele pega e fala que nós somos feituras suas, criados para as boas obras, ou seja, devemos andar nas boas obras, não para se salvar, não para ter participação na salvação, mas porque agora somos filhos e ele quer que nós andemos nas boas obras. E se nós não andarmos nas boas obras, não perdemos a salvação, assim como deixei bem claro no vídeo anterior, e a gente vê todavia como é que o pai trata um filho que anda no erro. Todavia, eu estou pedindo desculpa novamente, devido à minha boca, tá, por causa do frio. Eu estou com um probleminha ainda do meu AVC. Então, todavia, se minha boca estiver torta aí, para vocês não acharem que eu estou passando mal não, mas tá torta mesmo. Vamos lá, então. Eu separei 1 Corinto 3, a partir do versículo 11. Todavia, a gente vai entender aqui que o fundamento é Jesus Cristo, ao qual nós devemos, o crente verdadeiro vai estar fundado nele, qual é Jesus, e não tem como mais sair desse fundamento. É irrevogável, porquanto o dom da fé que você creu em Jesus Cristo, ele é dom de Deus, e os dons de Deus sem revogação, ou seja, sem devolução. Não tem como você chegar e falar, eu não quero mais crer em Cristo Jesus. É impossível. Ou seja, uma vez que creu, já era. Tem que agora ser filho para a eternidade, e isso é prazeroso, isso sim. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida, como está escrito. Entenda, a palavra de Deus é um livro profético. Então, o que está escrito vai se cumprir. O que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Entenda isso. E o Senhor fala que não tem como ele perder um, que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Se você falar que você pode perder a salvação, você está chamando o Senhor Jesus de fraco. Está dizendo que o Senhor Jesus pode perder alguém, o qual é mentira. O Senhor Jesus não pode perder nenhum. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então, aqui está dizendo sobre obras. As obras que devemos caminhar, que devem ser as obras que Deus Pai preparou de antemão para que andássemos nela. Mas também aqui nós vemos obras falsas. Obras falsas não, vamos botar assim, obras naturais. E todavia, a gente sabe que as coisas naturais, tipo palha, quando queima, não sobra nada. Então, vamos se atentar para saber que alguém sem obras também recebe salvação, porque a gente não é salvo pelo que fazemos, mas sim pela misericórdia de Deus,
para todo aquele que crê, e se cremos é porque fomos ensinados, como está em João 6, que a gente acabou de ler, e como está em Efésios 2, no versículo 8, por meio da fé, entende? Porque nós cremos por meio da fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Então, todavia, nós sabemos que se o fogo passa pela palha, nada sobra. Entende? Então, vamos continuar lendo. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Há muitos confundem galardão, coroa da vida eterna, com salvação. E não tem nada a ver com salvação. O galardão e a coroa da vida eterna são premiações. Entende? Para quem tem obras. E aqui está falando de alguém que tem obras. Vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Ou seja, se a obra se queimar, sofrerá prejuízo. Por quê? Não receberá galardão ou não receberá o inteiro galardão, que a gente pode encontrar na Bíblia, que eu não lembro agora, mas tem lugares que falam para receber o inteiro galardão. Tem pessoas que não vão receber, porque a gente vê ali que tem obras de pedras preciosas, que eu creio que um diamante, uma pedra de diamante, ele não se queima. Ele pode esquentar, mas não vai sofrer nada. E todavia, o ouro, ele pode derreter, mas ele vai solidificar de novo. A prata, a mesma coisa. Mas a gente vê a madeira, o feno, a palha então se queimou, acabou. Se a obra que alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas, olha, esse mais é muito bom, o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Entenda que fogo também não, o fogo aqui, esse fogo qual? O juízo de Deus. E qual é o juízo de Deus? Que todo homem seja condenado. Todo homem fique calado e sujeito à condenação. Acabou. Mas, porém, o Senhor tem uma cláusula, o qual ele não pode voltar atrás na sua palavra. E qual é a palavra de Deus? Que diz que quem crê em Jesus tem a salvação, tem a vida eterna. Agora já não entra em juízo. Romanos 3, João 3 e João 5 afirmam. E João no 5, no versículo 24, João 3, entre o versículo 15 e o 18, falam que a gente é salvo por meio da fé, fala que a gente é salvo por crer em Cristo Jesus, e automaticamente quem crê em Jesus não entra em juízo, ou seja, não passa por aquele tribunal de Apocalipse, ou seja, passa por esse tribunal que nós estamos vendo aqui, que é o quê? É o tribunal de Cristo, para recebimento de uma premiação, de galardão, ou seja, quem tiver obras receberá galardão, quem não tiver prejuízo, porque vai chegar de mão vazia, mas todavia será salvo sim. A palavra de Deus não pode se contradizer. É isso que as pessoas não entendem e têm que se atentar, porquanto a palavra de Deus diz bem claro que não pode perder a salvação. Quem crê em Jesus não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então ficou bem claro que, todavia,
a pessoa será salva, tá bom? Vamos continuar aqui lendo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós somos santuário do Espírito Santo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, entende? O qual é o penhor da nossa herança, como está escrito. Quem tem o Espírito de Deus não tem como perder mais, porque o Espírito Santo foi dado para ficar conosco para sempre, ao qual muitos não entendem isso, acham que o cristão pode perder o Espírito Santo. Não podemos perder o Espírito Santo. Podemos entristecer, como também é falado que um crente pode andar fora da comunhão com o Pai e entristecer o Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, o qual é o nosso corpo, Deus o destruirá. O qual? Deus destruirá o quê? O nosso corpo. Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, nós somos santuário de Deus. Então, devemos saber trazer o nosso corpo em santidade, na presença de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, esse tal será destruído. E vamos ler em 1 Coríntios 11, a gente encontra um irmão que estava andando em pecado moral, estava tendo um caso com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo fala para ele ser tirado da comunhão da igreja, que ele fosse entregue a Satanás para a destruição da carne. Observe, para a salvação do Espírito no dia do Senhor. Ou seja, nós temos que ver que um verdadeiro salvo, ele não pode perder a salvação. Entenda isso. Todavia, se um cristão não está dando um bom testemunho do Filho de Deus, de Jesus Cristo, aqui nessa terra, ele é cortado o testemunho dele. Porque se um cristão verdadeiro, ele tem a salvação, então o que ele faz aqui nessa terra? Se não é para poder dar um bom testemunho de Cristo. Ou seja, ele é um testemunho vivo de Cristo Jesus. E não para dar um mau testemunho. Se ele dá um mau testemunho, ele não anda de uma maneira correta, ele é cortado. Ele é tirado desse mundo. Assim como a gente pode ver também o Ananias e a sua esposa Safira. Todavia eles mentiram ao Espírito Santo, ao qual isso foi um pecado para a morte, que nós encontramos também na Bíblia falando de pecado para a morte, assim como esse irmão também que estava saindo com a sua madrasta. Vamos ler aqui o versículo 5. Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a gente vê bem claro que a pessoa salva. E no versículo 6, o apóstolo continua. Não é boa a vossa jactância, ou seja, não é boa a nossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Entenda que fermento é um sinal, na Bíblia, fermento é coisa ruim. Fermento é má doutrina ou pecado. Aqui nesse caso aqui é o pecado e o pecado moral, mas pode ser também pecado eclesiástico ou pecado doutrinal, que é pecado doutrinal, ou pecado de alguma maneira algo contra a Bíblia. Qualquer tipo de pecado é fermento ou ensino errado, tá bom? Na continuação, o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele traz: expurgai-vos o fermento velho, para que sejais massa nova,
assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Então, ele fala todo o tempo para nós sairmos desse fermento. Ou seja, sairmos do erro. Se estamos cometendo pecado moral, pecado eclesiástico, ou que seja, que não concorda com a palavra de Deus, devemos sair desses caminhos errôneos, devemos deixar as coisas erradas. Todavia, a gente pode achar até mais errado o pecado moral, que é o pecado que a nossa carne muitas vezes fala, não, isso, cruz credo, não, olha, saindo com a própria madrasta, que coisa horrível. Mas temos que entender que o pecado doutrinal ou eclesiástico é um dos piores pecados que tem, que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus é errado, ou tirar alguma coisa da palavra de Deus é super errado. Todavia, são pecados que a gente tem que se atentar muito, que qualquer cristão pode estar até cometendo agora mesmo e não está atento. Todavia, todo o que professa o nome de Deus, o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, ou seja, saia do erro. Ou seja, nós não devemos estar associado a nenhum tipo de erro, a nenhum tipo de coisa errada. Ou seja, denominação não é instituída por Deus. Por isso, todavia, tente se abster disso, dessas contaminações. Mas, todavia, Deus conhece os que são seus. E os que são seus, aparte-se da iniquidade, tá bom? Vamos ver aqui em Romanos 4, a partir do versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando a gente crê em Deus, isso não é imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Entenda que aqui ele está dando um exemplo, mas a palavra de Deus fala que ninguém é justificado por obras, somos justificados pela fé. A nossa fé nos é imputada como foi imputado a fé de Abraão. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também, quando cremos em Jesus Cristo, estamos fundados no alicerce, como já lemos, ou seja, quando cremos em Jesus, temos a certeza da nossa salvação. Porém, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então a gente leu ali agora sobre a impiedade, mas Deus é quem justifica o ímpio pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, por mais que ela tenha cometido impiedade, que ele seja ímpio, que ele esteja errado, o Senhor conhece os que são seus. E todo o que é de Jesus, aparte-se da iniquidade. Se a pessoa está em erro, ela vai sofrer correção. A gente vê que sofrerá detrimento, sofrerá perda. Então, eu trouxe aqui para a gente terminar em Hebreus 12, a partir do versículo 5, para a gente ver as correções, que existe correção que a gente vai sofrer. Lembrando que o tribunal de um cristão verdadeiro não é aquele tribunal de Apocalipse. Aquele tribunal é de lavratura de sentença, onde todos aqueles que estão presentes ali vão estar ali para receber condenação eterna. E agora, o tribunal de Cristo é para receber premiação, ou seja, galardão, tá bom? A partir do versículo 5, tá? Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesto como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Então, todo o tempo a gente não
deve se atentar para as correções e não desprezar a correção, porque Deus vai nos corrigir se andarmos errados, porque somos agora filhos e não há filho que não ande sem correção. Pois o Senhor corrige ao que ama. Pois se o Senhor está te corrigindo ou te corrigir, é porque Ele te ama, porque você é filho. E açoita é bater, a todo o que recebe por filho. E além de bater, né, de ser açoitado, a gente vê lá que a pessoa pode ter o seu santuário destruído, o qual é o nosso corpo. Se a pessoa andar em pecado, que é pecado para a morte, ele pode ser tirado, cortado desse mundo como testemunho, porque ele não está servindo como testemunho. Volta para casa, volta para ficar junto com o Pai e aguardar a ressurreição, que é o arrebatamento dentre os mortos, o qual Jesus Cristo é a primícia da ressurreição e nós também somos a continuação, e depois ainda tem a ressurreição para o juízo final, né? Que a gente pode entender assim. E muitos não conseguem entender isso por não entender dispensações, o qual é um estudo fundamental para um cristão verdadeiro poder entender que Deus tem dois povos, um celestial, o qual é a igreja, e um terreno, o qual é Israel, a igreja, o qual é um povo preparado antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios, não lembro qual o capítulo ou versículo, mas eu acho que é Efésios 1, e Israel é o povo terreno. E todavia a gente pode estar procurando a Bíblia, estar lendo e entender que Deus tem dois povos distintos, um povo celestial e um povo terreno. Entenda que as bênçãos materiais são de Israel, a igreja só tem bênçãos celestiais, o qual Deus preparou para ela antes da fundação do mundo. A igreja herdeira celestial é a noiva de Cristo, que irá vir e voltar depois do arrebatamento, irá reinar com Cristo no milênio e na eternidade sobre o seu povo Israel, o qual a gente pode ver bem claramente que vai ter novos céus e nova terra, entende? Que é o povo terreno, que é o povo de Israel, e o povo celestial de Deus, que é a igreja. Deixa eu ver onde eu estava. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então, o Senhor corrige e açoita a todo o que recebe por filho. E para a disciplina que sofreis. Então, é para a disciplina, para a gente ser disciplinado, que sofremos aqui nessa terra. Não entende? A gente muitas vezes não entende, Senhor, porque eu estou passando por isso, mas eu sou teu servo. Entenda, é correção. O Senhor sabe porque a gente tem que passar por certas coisas. É para a gente ser filhos disciplinados. E para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Pois qual o filho a quem o pai não corrija? Então, quem é o filho que o pai não corrija? Então, toda a vida, nós devemos saber que somos filhos, vamos estar debaixo de uma correção severa do pai. Porque ele quer nos educar, assim como nós criamos os nossos filhos sobre um braço forte e rígido. Claro, isso se você ama seu filho, que a palavra de Deus fala bem claro que o pai que ama seu filho corrige, traz ele no cabresto rédea curta, para o quê? Para ele aprender e não precisar apanhar desse mundo. Mesmo assim, ele sendo ensinado pelo pai material, fala aqui na carne,
mesmo assim ainda vai cometer muitos erros e vai sofrer muito aqui nesse mundo. Assim também não é muito diferente. O cristão, muitas vezes, ele sabe o que é errado, mas mesmo assim comete o erro. E sofre nesse mundo por causa dos seus erros. E muitas das vezes ele, Senhor, por que isso? É sua culpa. Porque quando erramos, estamos sujeitos à correção nesse mundo. Então, temos que saber que não é culpa do Senhor, pelo contrário, Ele nos corrige para o nosso entendimento e mesmo assim nós ainda cometermos erros nesse mundo e então vamos arcar, porque tudo o que semearmos aqui colheremos, porquanto já temos no céu a vida eterna, já temos a vida eterna agora, já, ou seja, saindo desse corpo ou pelo arrebatamento, que receberemos um corpo incorruptível, que absorverá esse corpo corruptível, assim também, por meio da morte, já estaremos com Cristo, assim como ele promete aquele ladrão na cruz, que ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Ou seja, se você crê na palavra de Deus, saiba, se você morrer agora, você estará com Cristo no seu paraíso. Por isso o apóstolo Paulo fala bem claro que melhor ainda é estar com Cristo. Todavia, se estamos nessa terra ainda, nesta condição dessa carne, é para darmos um bom testemunho aqui, entende? Um bom testemunho da obra de Deus. E se não servimos como testemunhos, seremos cortados. Aquele negócio, não pode ficar muito santo que volta para o céu. Não, isso aí é besteira, é mentira, é inventação de falsos pregadores, de falsos mestres. A pessoa, quanto mais pura tiver aqui e estiver dando um bom testemunho da obra de Deus, pode ter certeza, se o Senhor não voltar, ela vai permanecer mais tempo ainda aqui por dar um bom testemunho. A não ser que o pai fale, já chega, filho, você deu um bom testemunho e vai subir agora com louvor, ou assim como os apóstolos que foram perseguidos, que foram maltratados, e a gente vê que, todavia, eles receberam castigos, mortes horríveis, mas, todavia, para a honra e glória de Deus. Mas, se estás sem disciplina, na qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, todavia, nós vemos que uma pessoa que está sem correção, isso aí que é o perigo. Então, ela não é filho, ela é bastarda. Ou seja, ela só professa crer, ela não crê realmente. Agora, se uma pessoa realmente crê em Cristo Jesus, ela vai estar sob correção. Entende? Porque Deus é pai bom e não há pai que não corrija o filho que ama. E pode ter certeza que Deus ama os que são seus. E ele vai corrigir sim. Seja por doutrinas erradas, por pecado eclesiástico, pecado moral, pecado doutrinal, seja o pecado que for. Se é filho, vai sofrer correção. Seja por rebeldia da carne, todavia vai sofrer correção. Se não está em correção, é triste. É sinal que você não é filho. E se você acredita que você pode ser salvo por obras, ou que as obras garantem a tua salvação, toma cuidado que você ainda está no evangelho anátema, o qual o apóstolo Paulo pregava lá em Gálatas contra, falando que segue-se, se a obra vem da lei ou de obras, se a salvação vem da lei ou de obras, segue que Cristo morreu em vão. Então, não faça a cruz de Cristo vã. Cristo não morreu debalde. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador e receba hoje, já agora, nesse momento, a salvação
que é eterna. Você não pode perder. Ninguém pode te arrebatar da mão de Jesus, da mão de Deus Pai, porque Ele é maior do que todos. Como o Senhor Jesus deixa bem claro, ninguém pode te arrebatar da mão de Deus. Entenda isso. A palavra de Deus afirma, confirma. A palavra de Deus é vida eterna, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que esses 2 vídeos tenham sido de grande serventia para vocês. Se você pegou o vídeo 2 e não assistiu o primeiro, eu te convido a assistir o primeiro vídeo que eu já fiz e que já está colocado aí na plataforma, tá ok? Fiquem com Deus. Amém.